Bom, pessoal, tudo bom? Esses dias alguém me mandou um vídeo aí do Rivanildo Menezes. Aí eu tava vendo o vídeo dele, que ele diz que tá refutando um teólogo, né? Aquele cara não sabe nada nem de Bíblia, mas tudo bem. Ele pegou esse versículo aqui de Samuel e deu a entender que Davi fez um sacrifício humano, porque teve uma seca em Israel de 3 anos. Aí Davi consultou ao Senhor e o Senhor falou que foi por causa de Saul e dos gibeonitas, né? Aí Davi fala com os gibeonitas, eles pedem os filhos de Davi, né? Aí Davi pega e entrega 7 filhos de Saul para os gibeonitas, ó. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 justamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então ele entendeu que esse sacrifício que Davi fez foi para acabar com a seca, então seria um sacrifício humano. Então vamos dar uma analisada aqui em todo o contexto do que se passa nessa história aqui com os gibeonitas. Eu vou explicar para vocês. Os gibeonitas eram cananitas, que durante a conquista dos israelitas sob Josué, resolveram se entregar, né, com medo de serem exterminados, que eles viram que Josué estava lá guerreando e tendo vitórias, né, em nome do Senhor, então eles ficaram com medo e resolveram se entregar. Após dizer a Josué que havia ouvido a fama do seu Deus, expressaram o desejo de fazer um acordo de paz. Quando perguntaram de onde eles vinham, enganaram os israelitas, dizendo que vinham de uma terra distante e que simplesmente queriam ser os seus servos. Aqui, ó. Aqui está o capítulo todo. Ó. Josué pergunta: quem sois vós e de onde vindes? Né? É Josué perguntando para eles. Aí eles respondem: teus servos vieram de uma terra muito distante, né, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Resbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos, todos os moradores da nossa terra, nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos seus servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Então eles chegaram para Josué, falaram que vieram de uma terra distante para fazer um acordo de paz. Na verdade, eles moravam a uma pequena distância ao noroeste de Jerusalém. E sem consultar ao Senhor, né, a Deus, os israelitas fizeram aliança de paz com os gibeonitas, né, e preservaram sua vida. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles. Então Josué, mesmo sem consultar a Deus, ele falou: vamos fazer a paz então, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. 3 dias depois eles descobriram que foram enganados, mas aí eles não podiam, porém, fazer mais nada a respeito, pois como parte da cerimônia da aliança, haviam feito um juramento diante de Deus de que poupariam os gibeonitas. Então, como ele não consultou ao Senhor, ele caiu nesse truque aqui dos gibeonitas. Se ele tivesse consultado a Deus, talvez Deus tivesse falado: não aceita não, que esse pessoal está mentindo. Mas, já que eles fizeram um acordo, eles não podiam romper. Então, eles habitariam com os israelitas como seus servos. Beleza. Aí, vários séculos mais tarde, Saul decidiu desfazer a aliança com os gibeonitas. E a Bíblia não é muito clara por que nem como ele fez isso, mas Saul era meio louco. Segundo aquele povo, né, os gibeonitas, Saul foi o homem que quase nos exterminou, que aqui tem o termo calar, e que pretendia nos destruir, chamado aqui no versículo. Ó. E disseram ao rei: o homem que nos destruiu, né, que era o rei Saul, e intentou contra nós de modos que fôssemos assolados, ou seja, ele queria praticamente exterminar os gibeonitas, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, nem como servo, nem como nada. O verbo hebreu calar significa por fim, e que no contexto expressa a ideia de acabar com eles. Já o verbo chamado confirma a ideia, enfatizando a tentativa de destruí-los totalmente, ou seja, um superlativo. Então o escritor bíblico confirma essa acusação, declarando que Saul havia tentado exterminá-los na cá para infligir um golpe de morte. Saul fez isso em seu zelo por Israel e Judá, assim por razões nacionalistas. Saul era culpado de tentativa de genocídio. Ele tentou exterminar todo aquele povo, sendo que ele já tinha um acordo de paz com os israelitas desde a época de Josué e não tinham feito nada contra os israelitas. Davi tomou conhecimento dessa situação, né, após consultar o Senhor a respeito da fome que estava em Israel. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: olha, Davi,
É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas, sem motivo nenhum, sem eles terem feito mal nenhum, e violando um acordo de paz. Saul foi lá e tentou exterminar eles. Ele fez um genocídio. Tá bom, pessoal? Ele chamou os gibeonitas, né, o rei Davi, e lhe perguntou o que poderia ser feito, né, para reparar o erro de Saul e da sua família. Porque Davi entendeu que Deus estava mandando aquela seca, né, aquela fome, perdão, para Israel, porque o rei Saul tinha feito um genocídio e tinha ficado por isso mesmo. Esse era um caso de culpa de sangue. Na Bíblia, culpa de sangue ocorre quando a vida de alguém é tirada ilegalmente, sem motivo, um assassinato. Matar sem justificativa, muitas vezes era assassinato premeditado. Em tais casos, o sangue da vítima estava nas mãos ou sobre os ombros do agressor, que era legalmente responsável pelos seus atos. Ou seja, quem matou é que tem que pagar. Esse derramamento de sangue ilícito contaminava a terra, porque era uma injustiça. E a única maneira de purificá-la dessa desmancha era por meio do sangue do culpado. É a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Vamos ver aqui em números, ó. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra. Que sangue? Sangue inocente, crime, homicídio, essas coisas. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Ou seja, se derramassem sangue inocente na terra, a única forma de expiação era se vingando daquele que derramou o sangue. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Justiça. Era quase uma pena capital. Era uma pena capital, né? Em alguns casos, um vingador do sangue solicitava legalmente que o crime fosse reparado. Por exemplo, ele matou meu filho. Então tinha essas hipóteses. Mas, por falta de poder, foi impossível para os gibeonitas levar o rei de Israel à justiça, porque o rei Saul era rei. E, consequentemente, o crime acabou sendo ignorado. Foi quando o Senhor tomou o caso deles, né, em suas próprias mãos, que a gente já falou lá no grupo algumas vezes. Deus não é Deus só dos judeus. Deus também, quando vê uma situação, mesmo que envolva outro povo, ele também vai lá e tenta fazer justiça. E aí Deus permitiu que a culpa do sangue caísse sobre a terra, na forma de um longo período de fome. Ou seja, eles tinham que fazer uma expiação. Como? Que nem está aqui em números, ó, sangue por sangue. O crime cometido por Saul foi ilegal não apenas por não haver uma razão justificável, mas particularmente por ter violado um juramento feito diante do Senhor, que o protegia dos gibeonitas. Ou seja, aquele juramento lá na época do Josué. O seu nacionalismo era mais importante para ele do que obedecer ao Senhor. Em caso de culpa de sangue, o veredito era claro: retribuição equivalente, olho por olho, dente por dente, vida por vida. A punição deveria corresponder ao crime. Aqui, ó, vamos ver aqui Levítico. Ó. Quem, pois, matar um animal, vai restituir o animal. Mas quem matar um homem, será morto. Então, vida por vida. Essa era a lei da época do contexto cultural da Bíblia. Uma mesma lei teria estado aqui não importa. A tentativa de genocídio poderia ter sido resultado no extermínio da família do Saul. Poderia ter resultado no extermínio da família de Saul, porque ele matou milhares de pessoas inocentes. Então, como não foi só uma pessoa, tinha que morrer o Saul e mais pessoas para se fazer um pouco de justiça. Nesse caso, eu sei que algumas pessoas nesse ponto do vídeo vão falar: Amadinha, mas uma pessoa não paga pelos pecados da outra. Mas só que o rei Saul ele não matou só uma pessoa, ele tentou matar um povo inteiro. Então aí já é um pouco mais complexo, né? Eu já fiz um vídeo de Davi onde eu falei isso, ó, vida por vida. Porém, Davi e os gibeonitas fizeram um acordo, né? Eles concordaram em limitar a extensão da aplicação da lei com a execução de apenas 7 descendentes de Saul. Davi perguntou para eles: o que vocês querem, tal, não sei o que. Eles falaram: ó, se você der 7 filhos de Saul, então a gente vai se sentir justiçado, porque ele matou muito dos nossos filhos. Aí, justiça executada. Davi concordou em entregar a eles 2 filhos de Rispa, 5 dos filhos de Merabe, a filha mais velha de Saul, que ela tivera Adriel. Aí os gibeonitas os condenaram à morte e penduraram seus corpos no santuário de Gibeá. Tem até a história de Rispa, que ficou lá 7 dias chorando, espantando os corvos. Depois o rei Davi manda enterrar os corpos, tal. Tem até uma alegoria por trás disso, tá? E Davi poupou Mefibosete, né, que era o filho de Jonatas. Porém, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas. Como Davi amava Jonas, eles tinham um pacto de amizade, então ele poupou o filho de Jonatas. Então isso daqui que parece um sacrifício humano, ou como o Rivanildo vê como um sacrifício, é por causa da seca que teve em Israel. Deus mandou a seca, não que Deus quisesse o sacrifício humano. Deus mandou a seca porque Deus queria que Davi fizesse justiça aos gibeonitas, porque o rei Saul tinha feito praticamente um extermínio deles, um genocídio. Amadinho, mas ele deu os filhos e a seca acabou. Isso foi porque os gibeonitas pediram os filhos.
Porque quando Davi vai falar com eles, deixa eu achar aqui a página, só para vocês verem. Ó, que quando Davi vai falar lá com os Gebeonitas, Davi pergunta: ó, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então foi os Gebeonitas que pediram os filhos em sinal de justiça, porque eles podiam ter pedido qualquer coisa, ouro, prata, ter ficado em Israel. Olha, deixa-nos ficar em Israel, mas não mais como servos, mas como co-irmãos dos israelitas. O rei Davi teria aceitado para acabar com a seca. Então o fato de ter sido a morte dos filhos de Saul foi porque isso que eles pediram. Ok, então os Gebeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, ou seja, a gente não quer dinheiro nem nada. Mas se eles quisessem, teria sido isso que teria acontecido. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Você vê que eles eram pessoas boas. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Eles disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modos de que fomos assolados, exterminados, sem que pudéssemos subsistir em termos algum de Israel, o rei Saul. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Aí disse o rei: os darei. Então foram eles que pediram os filhos de Saul no sinal de justiça, porque o rei Saul tinha matado muitos filhos de Israel, mas se eles tivessem pedido outra coisa, como aqui prata, ouro, terreno, o rei Davi teria cedido do mesmo jeito. Aí ninguém ia ficar achando que era um sacrifício humano. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha dado para entender esse videozinho aí, tá bom? Paz a todos.